Olá, boa tarde. Com muita alegria que a gente vem outra vez falar para essa grande multidão que acessa esse vídeo pelo YouTube. Eu digo multidão porque se tiver dois já tá bom, né? Então, o que vier a mais sobra até. Então, obrigado por você acessar esse nosso encontro. Semana passada nós falamos sobre uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, aquele fariseu que era tido como hipócrita daquela religião dos fariseus, né? E esse que era doutor em religião, professor, etc. e tal, né? Então, foi esse Nicodemos que um dia foi procurar Jesus. Ele que era um professor, um doutor em religião, mas espiritualmente eles eram vazios. Sabia tudo de religião, mas eram vazios, era cheio de teorias. Teorias. Isso não salva ninguém, né? Teoria não salva ninguém. Pelo menos na igreja que Jesus Cristo fundou, não salva, né? Ele era conhecedor da sua doutrina. Então, ele começou vendo, logo que Jesus iniciou a sua vida pública, ele começou a ver em Jesus aquelas pregações maravilhosas que arrebanhavam multidões. E ele começou a admirar aquelas pregações de Jesus e via que, diante das pregações e da palavra de Deus, que toca o interior, o nosso interior, ele ia fazendo os milagres, as curas daquele povo tão sofrido, aquele povo que seguia ele porque via essa diferença da pregação dele, cheia de amor, cheia de poder, sabe o poder da palavra de Deus? Ele passava tudo isso. E Nicodemos quis saber o segredo daquele sucesso, daquela admiração, daquela que Jesus estava causando naquele lugar. Ele quis saber, olha, ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a resposta de Jesus foi muito simples. Jesus é simples, né? Jesus disse, olha, Nicodemos, quem não nascer ou renascer da água e do Espírito Santo, não entrará no reino de Deus. Não foi preciso Jesus dizer assim, impor normas, é porque você tem que saber a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, saber tudo de Bíblia, saber não sei de quê, fazer isso, fazer aquilo. E começava a complicar as coisas, né? Aqueles fariseus. E Jesus simplesmente falou, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque quando o Espírito Santo chega, ele vai dizer e fazer o que precisa ser feito da nossa vida, para que a nossa vida deslanche, destrave. Não é? Então foi isso que Nicodemos quis saber. E Jesus diz a ele, Nicodemos, você é doutor em Jerusalém, não sabe dessas coisas? Como é que pode um pregador como você, um professor, passar apenas suas teorias e não ter assim uma presença viva do Espírito Santo para transmitir essa graça a quem escuta? Muito bem. Veja como Jesus descomplica as coisas. Com certeza hoje a sede de Jesus é que os doutores Nicodemos, os teóricos, fossem até ele para aprender isso. Para aprender o que é pregar o Evangelho com poder.
Para pregar o Evangelho, para conquistar o reino de Deus, é preciso crer no Espírito Santo. Foi ele quem ficou. Isso é uma questão de obediência. Foi ele quem ficou, quem veio para ficar eternamente conosco. É preciso crer no Espírito Santo. E Jesus continua realizando milhões de milagres como antes. É preciso crer nisso. Se hoje falar que Jesus realiza milagres hoje, vai dizer, mas ele não morreu faz 2000 anos? Como é que ele hoje continua fazendo milagres? É a pergunta, olha a resposta. É que ele ressuscitou. E quem ressuscitou está vivo outra vez. Não está parado, nem sentado, nem acomodado, nem criando problemas. Ressuscitou e continua fazendo o mesmo que ele fazia. Essa seria a resposta. Na verdade, a nossa reação na hora da dificuldade, em vez de buscar Jesus, muitos ainda vão procurar amuletos da sorte, o trevo da sorte, porque normalmente a gente, quando tem um problema, a gente tem a defesa natural, a reação natural é procurar uma defesa, mas muitos vão procurar nas coisas a quem atribuímos o poder, superstições. A gente fala, não, aquilo ali salva, fazer isso salva. E o mundo vai vendo essas coisas e depois até vai copiando, né? Essa é a verdade, porque não está, de momento, ouvindo falar de toda a verdade. Então, muitos não sabem a quem buscar, a quem procurar, aonde procurar a solução. Na hora do apuro, vão procurar estas coisas, porque, de momento, foi na igreja, foi, não aconteceu nada. Vamos procurar dessas coisas para ver se eu acho aí o que eu preciso. Aí troca uma coisa pela outra, já que não se achou aonde deveria ter se achado, vai procurar onde não é possível encontrar. Então essa e quem prega o Evangelho tem que apontar a solução. Aonde está a solução? Jesus podia ter dito a Nicodemos, egoisticamente, se ele fosse egoísta, ele tinha ficado calado, dizer, olha, vai estudando aí que você consegue fazer o que eu faço. Mas Jesus não é egoísta. Ele foi na fonte, apontou solução. Quem não é nascer do Espírito Santo, quem não crê no poder de Deus, do Espírito Santo, não entrará no reino dos céus. Então é essa a diferença. Essa é a necessidade. É preciso nascer da água e do Espírito. Para poder entrar no reino dos céus, disse Jesus a Nicodemos. Isso com muita fé e confiar em Deus. Confiar em Deus. Aqui eu tenho um pequeno trecho de um discurso de São Pedro, quando ele recebeu o Espírito Santo. Quando eles foram batizados no Espírito Santo. Eles eram apóstolos de Jesus, também provavelmente cheios de teorias, né? Mas não tinham o Espírito Santo. Então vamos agora ver o que é que Pedro falou para o povo. Quando ele estava pregando, então ele dizia assim para o povo, em Atos 2, de 36 a 39. Então Pedro dizia que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvirem estas coisas, ficaram compungidos no íntimo dos corações e indagavam de Pedro e dos demais apóstolos:
Que devemos fazer, irmãos? Que devemos fazer, irmãos? Eles viram aquela pregação linda. O que devemos fazer? Ficou todo mundo assim, atônito. O que devemos fazer? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está aí a mesma resposta de Pedro para Nicodemos. Aliás, a mesma resposta de Jesus para Nicodemos está feita agora por Pedro ao povo que dizia: o que devemos fazer? Ele dizia que cada um seja batizado no Espírito Santo, e ele disse mais, que a promessa é para todos. Deus nos prometeu o Espírito Santo e mandou. Jesus nos mandou o Espírito Santo. Ele disse: a promessa é para todos vós, para os vossos filhos, para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. É que tem gente que está duvidando, tem gente de cabeça dura, e nós precisamos acreditar, senão a nossa fé fica travada. Aliás, nem temos fé. Nós praticamos uma religião sem fé muitas vezes. Subimos e descemos a ladeira e não chegamos a lugar nenhum, porque não, acho que não acontece nada, Jesus curava, hoje não cura mais, e todas essas coisas. Isso vai minando a fé, vai minando a nossa fé. Então é isso que nós precisamos assimilar na nossa vida. Eu digo isso porque para mim também não foi muito fácil entender isso, né? Graças a Deus que um dia algumas pessoas amigas que me ensinaram a buscar na palavra de Deus essa resposta para a minha vida. Então, pessoas tão boas, muitos já estão lá com Deus, com certeza. Então, a promessa é para todos nós, a promessa é para nós. Nós temos direito ao Espírito Santo. Jesus Cristo prometeu, mandou para que Ele ficasse eternamente conosco, eternamente. Então essas são as pregações que edificam. Sabe aquela pregação que você chega e escuta? Nossa, eu cheguei leve em casa hoje, parece que as minhas preocupações sumiram. Lógico que sumiram. Quando o Espírito Santo entra, Ele vai fazendo a limpeza, a cura do nosso interior. É assim que acontece. Então, é essa a pregação que você escuta, que eu escuto muitas vezes, ou algumas vezes, que vai modificando a nossa vida. Então, nós, como Nicodemos quis saber, porque ele quis destravar a vida dele, quis progredir na religião dele, e foi procurar o mestre. Saiu do seu pedestal, saiu do seu orgulho, do seu ponto de vista, porque ele era doutor, mas ele era sábio, né? Ele quis saber por que Jesus fazia sucesso. E Jesus aponta para ele porque ele é Deus. Ele quer que todos se salvem. E nós também precisamos saber o que é que precisamos para que a gente progrida, para que a gente tenha fé, para que a gente acredite na hora da necessidade, busque em Jesus a solução e não buscar por aí nas esquinas, não é? Dos amuletos da vida, nas figas, enfim, muitas coisas que vocês sabem muito bem o que é isso. Então, em tudo nós precisamos ter bons resultados. Por que na religião não? Se é nos negócios, no trabalho, no estudo, a gente precisa ter sucesso. Na religião não. Vai assim mesmo. E vai ficando. Então, Deus não quer isso conosco. Com Deus é a mesma coisa.
Nós devemos ser como aquela árvore plantada à beira da torrente, que dá frutos sempre na hora certa, dá seu fruto. E é um fruto que permanece. Então é isso que eu queria hoje partilhar com você. Não estou dizendo que eu estou ensinando a você. Talvez você saiba toda a Bíblia, mas eu estou só partilhando alguns exemplos de pessoas maravilhosas que souberam aonde buscar a solução da sua vida. Em Jesus Cristo, no Mestre Jesus, e ele ainda aponta o Espírito Santo como solução definitiva. Então que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até outra hora, se Deus nos permitir.